saudação a todos é na paz do Senhor Jesus. Podem estar assentados. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor, porque estou concluindo aqui a minha participação nesta escola bíblica para obreiros, em um momento tão especial, que desde quinta-feira a igreja se predispôs a buscar o Senhor, a estar diante de Deus com quebrantamento para receber a palavra. Eu quero louvar a Deus pelas oportunidades que tenho tido ontem à noite, hoje de manhã e agora. E agradecer a Deus pela vida do pastor Valcir, que é o nosso pastor aqui na cidade de Alegrete, e louvar a Deus, pastor, pelo carinho, pela boa palavra, pela amabilidade, pela hospitalidade, como nós estudamos hoje pela manhã, para nos abençoar e nos dirigir. Tá bom? Junto com o Senhor, todo o ministério, eu tenho certeza que o pastor, ele é consciente que, não obstante a chamada dele, ele precisa de cada um dos senhores para fazer essa grande obra. E essa igreja é uma igreja histórica, é uma igreja que tem um potencial extraordinário. Eu tenho dito que há púlpitos que são somente para a cidade, e tem outros púlpitos que repercute o que é falado além da cidade para o estado. E esta é uma das igrejas que estão entre estas, igreja histórica, que vem se dedicando, que vem mantendo sua postura, e eu louvo a Deus por sua vida. Pastor Leandro, obrigado pelo carinho, pelo convite, é um privilégio desfrutar da tua amizade, contemplo Deus, abençoando o Senhor, abençoando sua esposa, as crianças, tem lhe dado oportunidades de vida. Minha oração é que Deus lhe dê graça, lhe dê força, porque os tempos que sobrevirão pela frente em relação à igreja são tempos estranhos, e Deus tem homens certos para os tempos certos. Eu tenho certeza que Deus tem coisas. Glória a Deus. Pastor Joel, Madalena, sempre uma alegria estar com vocês, ver-nos aqui desfrutando de saúde, desfrutando desse momento tão especial na vida de vocês. Deus abençoe. Amo ali o pastor Josias, a igreja em Paris, e eu tenho certeza que tem marcas de vocês ali profundas. Deus abençoe. Queridos irmãos, quantos têm desejo de ouvir a voz de Deus? Vocês sabem que nós estamos em uma escola bíblica e agora é o encerramento. Hoje pela manhã eu preguei, se não me engano, 1h30 de ensino bíblico. E, a princípio, a grosso modo, eu passei a visão central do que nós nos propomos neste fim de semana na participação. Só que eu vou aqui, nesse domingo, dirigir uma palavra de instrução, mas ao mesmo tempo que abrange aqueles irmãos que não puderam estar aqui nas outras ministrações, inclusive por não estarem ainda caminhando há mais tempo, não são obreiros. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos abençoar, tá bom? Mesmo estando assentados nesse primeiro momento, encontre na sua Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. A proposta da escola é exemplifique-se. Nós devemos personificar esta mensagem. Eu disse em um momento da ministração que o discurso e a prática, eles estão casados, a menos que a hipocrisia cause o divórcio. Eu disse também, para quem estava aqui, que o ouvido mais próximo de minha boca é o meu mesmo. O coração mais próximo das minhas palavras é o meu mesmo. Ou seja, primeiro a palavra deve fazer efeito em mim, depois nos outros. Quando o apóstolo Pedro vai descrever, dando uma explicação para os apóstolos, porque ele entrou na casa de Cornélio, e Cornélio sendo gentil, e tinha todo aquele conflito, ele começou a descrever, e daqui a pouco ele conta que enquanto ele estava pregando, a expressão bíblica diz, enquanto eu falava, caiu sobre eles o Espírito Santo. Caiu sobre eles o Espírito Santo. Só que aí ele termina dizendo, caiu sobre eles o Espírito Santo,
como em nós no princípio. Ou seja, primeiro em nós, depois nele. Diga comigo, primeiro em nós, depois deles. Tudo que nós falarmos, primeiro deve ser em nós, depois nos outros. Quantos querem essa realidade? Tá? Então, você que tem a apostila, eu te animo, eu não vou usá-la como regra, mas o que eu vou pregar é didático, você pode anotar. Depois, antes de ler o texto, quando terminar a reunião do pastor nos abençoar, eu vou estar lá na banca, ali ao lado, à minha esquerda, com os meus livros. Tem 5 títulos ali, e eu não vou gastar tempo falando um por um, mas se você quiser conhecer, passe lá. Tem 5 títulos que podem enriquecer a sua vida espiritual. Capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Queridos irmãos, eu creio que o sentimento mais nobre de um crente salvo e que ama a igreja onde ele congrega é que esta igreja venha crescer. É antibíblico, é incoerente um crente se dizer salvo, se identificar como pertencente a uma igreja e não ter esta preocupação que ela venha crescer. Tenho que dizer que o crescimento da igreja não é responsabilidade somente de quem se assenta junto ao púlpito ou os obreiros. O crescimento orgânico da igreja é responsabilidade de todo crente, nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo. Uma das manifestações da apostasia é a distância e a indiferença que eu sinto diante do desafio do crescimento. Porque eu lhes disse que qualquer crente salvo deseja o crescimento da igreja. Porque qualquer crente salvo, ele é salvo porque ele compreendeu a obra da graça. Graça, favor imerecido, ou seja, eu estava destinado a ir ao inferno, mas o Senhor mudou a minha rota, não porque eu merecia, mas porque o seu amor me constrangeu e me abrigou. Então é normal. E uma das características básicas de uma igreja saudável é que ela cresce, ela desenvolve. Nós não somos pastores e obreiros da manutenção. Quem são eles? Aqueles que dizem assim: não, mas éramos 100, agora nós somos 80, mas 80 salvos. Não, nós não somos os obreiros da manutenção. Nós somos escolhidos e anelamos ver toda essa cidade tomada pela graça de Deus e toda a boca confessando Jesus como Senhor. Agora veja, Atos dos Apóstolos é o manual mais certeiro do convívio da igreja. Qualquer livro escrito sobre o crescimento da igreja após Atos dos Apóstolos corre o risco de errar.
Mas Atos dos Apóstolos é o texto que Paulo disse a Timóteo, que foi soprado pelo Espírito Santo, foi divinamente inspirado. Então, em Atos dos Apóstolos que nós vemos a ascensão, o declínio, o problema e as soluções da igreja. Então é aqui que nós devemos olhar. E o capítulo de número 2, ele já começa dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu com o som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Perceba, o que Deus faz vem do céu, mas acontece na terra. O que Deus faz começa no céu, mas começa a repercutir na terra, porque diz que veio do céu, mas encheu toda a casa. Oh glória, eu tenho uma notícia: o que vem do céu não fica estancado, vai se espalhar e encher toda a casa. E diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, o qual pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Ou seja, o mover de Deus traz outra linguagem para a igreja. E o texto diz que eles falavam outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Ou seja, é Deus que manda. Se eu deixo falar, vocês falam. Se eu não deixo, vocês não falam. E a igreja vem vindo. No capítulo 3, imagina aqueles dois homens simplórios que encontram um coxo na porta do templo, e de repente eles dizem assim: nós não temos ouro e nem prata. Não havia uma ascensão financeira da igreja, mas a Bíblia diz que eles disseram: não obstante não termos isto, nós temos algo extraordinário. Em nome de Jesus, levanta e anda. É interessante, só estou introduzindo para falar desse capítulo, que aquele homem não somente levantou, ele saltou. E não saltou e deixou de vir na igreja. Diz que ele saltou e entrou no templo glorificando. E no capítulo 4, o texto é extraordinário, porque a Bíblia diz no versículo 31 a seguir que eles oraram tanto, pastor João, que o lugar tremeu. Oh glória! Eu queria que Deus me desse essa graça. Quem quer também? De orar até o lugar tremeu. Nem a gente tremeu e a gente já parou de orar. Vamos orar até a gente tremer e até o lugar tremer. E quando eu tremo e o lugar treme, aí fica tremendo. Oh glória a Deus! Aí só é tremendo aquilo que a oração fez tremer. Agora preste atenção. No capítulo 4 é a manifestação prática do capítulo 2, versículo 42 a seguir. Eles começam a praticar a generosidade. Eles não têm nada em comum, e o texto me diz assim, ó pastor, que eles lançavam tudo que tinham aos pés dos apóstolos. Diga comigo, aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque enquanto o dinheiro está nos pés, eu domino. O problema é quando ele já subiu para a cabeça. Então estava nos pés, porque a única coisa que domina a igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero ter essa autoridade, quem quer também. Está nos pés, presta atenção. Quando está nos pés, está tudo ok, mas daqui a pouco a igreja começa a sofrer problemas. E o problema propriamente não começa no culto, o problema não começa na gestão, o problema começa dentro de uma casa com um casal. O problema começa dentro de uma casa com Ananias e Safira. Ananias e Safira, comunados um com o outro, decidem agora mentir ao Espírito Santo. Perceba, não havia uma ordem descritiva que deveria se dar tudo o que tinha, era um padrão de espontaneidade. Mas olha o que eu vou dizer: todas as vezes que alguém elevar um padrão, o outro que vem depois não pode diminuir, porque Deus não aceita menos que aquilo. E o homem de Deus, anteriormente a isso, ele sacrificialmente deu tudo. E agora as Ananias e Safira, eles querem exemplificar aquela demanda, mas sem ter o mesmo sacrifício. Então diz a Bíblia, vocês conhecem, que eles mentem, ocultam uma parte, a sepultura é aberta e eles morrem, são enterrados. Olha o
que eu vou dizer para você. O problema é que Ananias e Safira, eles queriam ter a mesma honra, mas não queriam derramar o mesmo sangue. Eles queriam ter a mesma eminência, mas não queriam dar o mesmo sacrifício. Tem pessoas que veem os outros fazer e eles querem os mesmos aplausos, mas não querem as mesmas lágrimas, não querem os mesmos suores. Quem aqui quer viver a plenitude do que Deus quer? Olha a profundidade disso. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que Deus exigiu sacrifício. Sim ou não? Está na Bíblia. Deus ordenou. Só que no capítulo 15 de Atos, naquilo que nós chamamos da primeira convenção da igreja de Jerusalém, uma das ordens proibitivas é que eles não poderiam comer carne sufocada, a carne no sangue. Se o mesmo Deus ordena sacrifício, porque ele agora proíbe carne sufocada? Porque sacrifício é aquele animal que sangra até a última gota. Carne sufocada é um sacrifício que não custa sangue. Quantas vezes nós viemos à igreja achando que estamos dando algo para Deus e Deus diz: é carne sufocada, você não sangrou, não te custa nada, você está dando aquilo que sobra. Quantos aqui querem oferecer sacrifício, irmão? O que Ananias e Safira está fazendo? Carne sufocada. Eles querem reter parte do sangue do sacrifício. E a título de informação, Ananias significa protegido e Safira significa preciosa. Dentro da igreja sempre tem aqueles que se creem protegidos e se creem preciosos demais, mas diante do Espírito Santo, aquele que sonda mentes e corações, não há o grupo dos protegidos e nem o grupo das preciosas. Todo mundo é servo. Só que apesar de tudo isso, apesar das dificuldades, o versículo 1 do capítulo 6 começa dizendo: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Aleluia! O texto está dizendo: os problemas não impedem a igreja de crescer. Aleluia! Recebe essa palavra lá para a tua congregação. Os problemas não impedem a igreja de crescer. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa: eu não saberia dizer o nome do aparelho, mas se vê muito em reportagens, em filmes e na vida real, aquele aparelho que vai com aquele gráfico fazendo assim, indica que a pessoa está viva. Quando a linha fica reta, é porque já partiu para a eternidade. Então a igreja ter problemas não significa que ela está morta, significa que ela está viva. É o divino trabalhando no humano, é o Deus eterno trabalhando no meio dos homens temporários. Mas eu quero dizer, é no sobe e desce, é no desce e sobe que Deus ainda está trabalhando na igreja. Naqueles dias a igreja cresceu. Eu quero levantar minha mão e dizer: é nesses dias que a igreja vai crescer. Se naqueles dias a igreja cresceu, pastor Valcir, nesses dias a igreja vai crescer. Agora, depois dessa introdução, nos versículos que eu li, tem 5 observações que eu quero fazer. Não se apavore com o número 5, porque vai ser dentro do tempo. Um dia um irmão nosso pregou sobre 24 passos de Pedro negar Jesus. Quando ele chegou no sexto, já tinha 48 minutos de mensagem. Eu disse: não dá para não fazer uma conferência de vários dias para não. Então, veja o que o texto diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? Diante da necessidade, 2 caminhos se abrem: ou você murmura, ou você apresenta uma solução. Aleluia! Diante dos problemas da igreja, você só tem 2 vias, não há uma terceira. Ou você murmura, ou você apresenta uma solução. A igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, mas o crescimento não inibe os problemas. Eles são inerentes à nossa natureza. Inclusive, o lugar mais perfeito e organizado da terra é o cemitério, porque os que ali estão não se mexem. Onde tem vida tem problema, onde tem vida tem dificuldade. E como nós somos esquisitos, às vezes tu já chegou nessa conclusão que nem tu te suporta tu mesmo. Imagina um monte de tu replicado na igreja. Então nós somos estranhos, mas diante disso o crescimento ainda é evidenciado. Mas é evidenciado diante daqueles que dizem: eu decidi não murmurar, eu decidi apresentar a solução.
quem é você diante desta proposta? Sempre que houver necessidades, uma bifurcação vai abrir diante de você. Ou você apresenta a solução, ou você começa a murmurar. O casamento é assim. Eu digo para Miriam, eu e você, ou nós nos tornamos potencializador da doença do outro, ou nós nos tornamos agente de cura. Porque cada um que casa é a complexidade de uma história anterior. Ninguém é perfeito, mais cedo ou mais tarde, aquele ilusionismo do primeiro amor acaba e a gente encontra a pessoa que de fato ela é. Só que diante daquilo ali, ou eu potencializo as enfermidades do cônjuge, ou eu decido ser um agente de cura. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: esta igreja não é perfeita, mas se você se dispor a solucionar o problema, ela vai ficar melhor. Quem recebe essa palavra? Agora, está dando para entender? O que é murmurar? Murmurar é manifestar um descontentamento em voz baixa. Todo insatisfeito, ele tem uma raiz de ingratidão. Ingratidão e insatisfação são primas irmãs. Ingratidão é o esquecimento do que fizeram por ti. A insatisfação é esquecer do que eu era, demandar mais do que fizeram já por mim, porque eu me julgo merecedor de algo mais. E então eu começo a murmurar. Eu faço geralmente 3 perguntas, e está no meu livro sobre crescimento, para todo mundo que vem de outro ministério que quer congregar comigo. Eu faço 3 perguntas para eles. E eu faço nascer essas 3 perguntas para todo mundo. A primeira pergunta é: tem certeza que esta é a igreja que o irmão e a irmã quer congregar? Porque Mateus 6,21 diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu. Inclusive, em todas as cidades tem mais de uma opção de igreja. Sim ou não? Tem mais de uma igreja aqui? Tem. Lá na minha cidade tem. E aí eu faço até questão de dizer: companheiro, na esquina tem uma, parece o Braz ali na São Paulo, na outra tem outra, e aqui atrás tem outra. Eu gosto quando ele diz assim: eu já fui em todas. Aí eu só tenho 2 opções: eu abre mais uma e fica comigo. Tá, beleza? Aí eu faço uma pergunta: você tem certeza? Tenho. Aí eu faço a segunda pergunta: o amado quer ter um pastor? Porque uma coisa é ir no culto de domingo que eu estou pregando, naquela unção evangelística, profética, e achar que o pastor é aquilo ali. O pastor não é aquilo ali. O pastor é aquele homem da segunda-feira, que trata, que corrige. E às vezes as pessoas querem um pregador, um profeta, um motivador, mas não querem um pastor. Eu brinco com os mais chegados, e perdão pela expressão, eu digo: vocês não são filhotes de gato para ser lambido o dia inteiro. E eles: não, eu quero ter pastor. Aí eu faço a terceira pergunta: vocês estão dispostos a gastar o talento de vocês para ver essa igreja crescer, ainda que a ingratidão seja o pagamento de vocês? Sim, então bem-vindo. Ninguém vai remover vocês daqui de dentro. Em que lado você está? Dos murmuradores ou dos que apresentam solução? E nós somos estranhos demais. Porque se o ar-condicionado está em 18, está muito frio. Se ele está em 24, está quente demais. Aleluia! E aí a gente vai, só que eu quero que você preste atenção agora. Olha para cá. Há uma palavra hebraica chamada Lashon Hara. Dá para repetir comigo? Lashon. É isso aí. É que nem nós tentamos falar em alemão, não sabe? É isso aí. Lashon Hara tem um livro sobre isso. É o pecado atribuído à murmuração que produz vergonha. Lashon Hara é o pecado que tem a ver com o pecado da língua que traz a lepra. Qual é o primeiro caso claro na Bíblia de lepra? O caso de Miriam. E por que Miriam ficou leprosa? Porque ela se meteu numa questão que não era dela. Presta atenção. Vocês têm que entender os níveis de problemas que vocês podem se meter e dar pitaco e outros não. Eu vou lhe explicar. Moisés gostou de uma irmã lá no tempo dele, e a Bíblia diz que ela era cusita. Alguma tradução diz que ela era morena, então. E eu acho que eles eram meio racista. E aí Moisés gosta dela, contrai casamento e tal, e a Miriam começa a reclamar neste nível, pastor, o nível familiar, beleza, o que acontece na família. Só que daqui a pouco ela quebrou o limite sem perceber. Olha para mim, a linha é
entre observar e falar de um problema e cair para o outro lado e começar a murmurar e contagiar os demais com a minha frustração. Daqui um pouco ela saiu do relacionamento de irmão e do julgamento do casamento e ela disse: quem sabe Moisés é o único que ouve Deus aqui na terra? Quem sabe Moisés? Aí Deus entrou em ação. Olha, amiga, enquanto o problema é humano, foi tu que limpou ele quando era criança, estava beleza. Mas agora você está tocando no meu servo. Tem profeta no meio de vocês, entendeu? Que eu falo por sonho, que eu falo em visão. Mas com esse camarada, eu falo face a face, tete a tete. Oh, diante do crescimento, eu tenho só duas opções: ou eu murmuro, ou eu apresento soluções. Aleluia. A Bíblia diz que Miriam, ela ficou isolada 7 dias. Sim, porque a única maneira de curar um murmurador é isolar ele do escanteio. Pastor, a Bíblia diz que você deve amar, você tem que ler toda a Bíblia, não é só uma parte da Bíblia. Provérbios 22:10 diz: lança fora o escarnecedor e a contenda cessará. E deixa eu aplicar para vocês. Quando você lê o texto que foi lido hoje, quando diz: rogai ao Senhor da Seara, que Jesus viu as multidões, sentiu compaixão, a Bíblia diz: rogai ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. A palavra enviar ali, segundo o doutor Pedro Lapagiano, encontro da Associação de Igreja, quando pregou para nós, ele explicou que enviar é pegar alguém e jogar nem for pelo pescoço para a obra. Essa mesma palavra é Provérbios 22:10. Se Deus pode pegar um obreiro, ainda que ele não quer, mas eu sou o oleiro, eu faço o que eu quero, eu te pego e te jogo para lá, te jogo para cá, eu boto você onde eu quero. O mesmo Deus que joga o obreiro para onde ele quer, ele diz: pega nem que for pelo pescoço, o murmurador, o escarnecedor, joga fora para que haja paz. Um irmão querido, escute isso, querido, mas não para estar comigo. Dá para entender o que eu quero dizer? Ele brigou um dia, se levantou e saiu do culto. Não brigou comigo, mas aquela expressão do descontentamento de alguma coisa. Eu encontrei ele numa praça, era um evento evangelístico. Nada contra. Irmão, faz isso, eu não lhe vejo. Pois é, estou indo lá naquela outra, estou ajudando lá o fulano. Eu digo: mas irmão, por que o irmão não fica lá com ele? Mas amigavelmente. Pastor, mas claro, homem, eu sou teu pastor e teu amigo, mas eu queria tanto ser só teu amigo. Eu te abençoo, homem. Agora, na praça, o Senhor abençoe o teu servo, amanhã tem ceia, eu vou desligar ele, mas onde ele for, o Senhor prospere a vida dele. Porque eu aprendi: se você tem 30 ovelhas e 5 são obreiros em potenciais, mas são doentes, são murmúrios, é melhor ficar só com 25, que essas 25 vão caminhar saudavelmente. Eu levanto a minha mão na autoridade do Espírito Santo. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Apresentar solução, dispor do meu para que a igreja funcione. Foi lido aqui um dos textos nas palavras introdutórias: convém que os homens nos considerem ministros. Foi lido ontem. Eu digo ministro. Vocês sabem a tradução de ministro, Ruperetas, que é um remador, era alguém que ia lá na galera, naquela embarcação, mas ia no porão com os remos na mão, pastor. Então, o ministro é do remador. Tanta gente está na primeira classe lá em cima com perninha cruzada, tomando limonada, comendo salgadinha. Por que essa embarcação não anda? Olha a limonada, filhão. Desce pro porão, bota a mão no remo e vai remando. Vai remando. Quantos aqui vão sair daqui para remar, para fazer essa embarcação? Isso é o que o texto ensina no primeiro momento. Segunda observação, o que eu aprendo nesse texto é que nós não podemos, em segundo lugar, confundir necessidade com prioridade. Porque o texto vai dizer, ou nos diz, no versículo de número 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Como é um grande desafio da vida cristã.
as pessoas não conseguem fazer uma divisão clara de necessidade e prioridade. Irmãos, eu penso assim, e eu não sou aqui quem entende de português, eu sou limitadinho, mas eu penso que se é prioridade, é até difícil escrever no plural, prioridades, porque se é prioridade, é singular, está no primeiro ponto, está na cabeça, só que às vezes o que é necessário não é prioritário, e às vezes a necessidade toma conta do que é prioritário, e eu vou lhe explicar. Lucas capítulo 10, se Jesus está numa casa, tem duas senhoras ao seu redor, uma é Marta e a outra é Maria. A Bíblia diz que Maria está inclinada aos pés de Jesus, inclusive Jesus define que é a melhor parte. Aquilo ali era prioridade, mas a Bíblia diz que Marta estava trabalhando. Me pergunto, trabalhar é pecado? Claro que não. Inclusive a preguiça, a ociosidade é condenada na Bíblia. Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó, não é nós, é o povo por aí. Mas Paulo disse aos Tessalonicenses que quem não trabalha, não coma. É uma regra, é uma firmeza. Então ela não está pecando por trabalhar. Só que o versículo 40 do capítulo 10 tem uma sentença. A Bíblia diz, Marta, Marta, que andas distraída em muitos afazeres. Mas é necessidade, Jesus. Alguém tem que receber, alguém tem que cozinhar. Mas a necessidade não pode se sobrepor à prioridade. Imagina, pastor, Jesus está ali, Jesus está falando. Eu vou estar perdendo tempo com outra coisa, que eu quero ouvir o que sai da boca de Jesus. A igreja só cresce quando os crentes sabem o que é prioridade, não o que é necessidade. Olha para mim aqui, ó. Quem lembra de Êxodo? Quando o povo está lá no Egito, qual foi a estratégia de Faraó? Ele disse assim, ei, demande deles a mesma produtividade, a mesma quantidade de serviço prestado, mas não dê a eles a mesma quantidade de material. Tire o material, mas exija a mesma quantidade. Daí ele explica por quê. Para que não tenham tempo para fazer festa e adorar o Deus de Israel. Eu sei que trabalhar, e tem alguém que até dignamente diz, meu nome é fulano e meu sobrenome é trabalho. Trabalhar é bom, dignifica, dá hombridade, honradez, mas em primeiro lugar, para a igreja crescer, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade. Paulo está dizendo, tem coisas que são necessárias, a reforma, isso e aquilo, eu tenho que ir lá, tenho que ir cá, e inclusive a nossa igreja tem uma inclinação viciosa, que pastor bom é o pastor que visita as ovelhas. Eu sei, é necessário, eu tenho que ir, inclusive meu rebanho é bem menor que o do Senhor, eu já não dou conta de cuidar de todos, eu preciso dos companheiros, mas não adianta eu lhes visitar todos os dias, e quando vier o rebanho, eu tenho uma comida rala, é preferível tomar menos chimarrão com você e ler mais a Bíblia, porque é isso que é prioridade. Por que as pessoas, às vezes em algum lugar, o camarada não sabe nem o que fala, mas eles vão lá, porque eles dizem assim, ó, ele me ama, ele me visita. Na verdade, você não gosta do que Deus quer fazer, você gosta da sensação que o cuidado te produz. Logo então, você tem uma carência afetiva que não foi curada. O que você precisa não é só de um abraço, é do envolvimento com a palavra que transforma a sua natureza. Está dando para entender? Então, entre essas duas coisas, Paulo, ou melhor, Lucas está descrevendo o que está acontecendo, e os apóstolos dizem, nós vamos ficar na palavra. As mesas são importantes, mas prioridade é a palavra. Terceira observação desse texto. A terceira observação desse texto, diante do conflito e do crescimento da igreja, é que Deus sempre tem alguém entre nós para usar. Olha o que diz o versículo de número 3, para quem está acompanhando. Escolhei, pois, irmãos, dentre nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem Deus vai usar já está aqui no nosso meio. Eu vou dizer para você, quem Deus quer usar já está aqui no nosso meio. O texto diz, é entre nós.
Ou seja, se Deus quer solucionar um problema aqui, já está a solução, está entre nós, está contigo. Glória. Recebe essa palavra. Mas ninguém me vê, mas o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que mesmo no escuro seus olhos são tocha de fogo, o Deus que sonda mentes e corações está dizendo: eu te vi, eu te escolhi, eu te levantei, eu quero te apresentar como solução desse problema. Geralmente, quando o problema é grande, a gente tenta olhar para fora para ver se lá está a solução. Ezequiel, o que é que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Poderão viver? Tu o sabes. Aí Deus está dizendo: não joga para mim a responsabilidade. Claro que eu sei. Se tu pergunta retórica, vai saber o que tu sabe. Eu sei. Aí o Senhor diz assim: Deus está dizendo: para de olhar para fora do vale, a solução já está dentro de você. Comece a exemplificar, a exteriorizar aquilo que eu já coloquei dentro de você. Diante da murmuração, eles foram buscar 7 irmãos em outro lugar? Não, estavam ali. Aqueles que iam tapar a boca da murmuração já estavam ali. Deus não precisa fazer nada com alguém de fora. Você pode tapar a boca da murmuração. Deus não precisa do pastor Marciano ser carudo e pregar firme. Você lá que você está dizendo: aqui eu vou estancar esse problema, porque Deus vai me usar para abençoar este lugar. Está entre nós. A solução está entre nós. Quem Deus vai usar já está entre nós. Eu lembro do texto quando Deus, que foi Deus, partindo do princípio de Romanos 13, é Deus que levanta a autoridade. Não obstante Saul ter sido escolhido pelo povo, o Deus que rege todas as coisas e conhece as peças do quebra-cabeça, e já conhecia Davi de antemão, é o Deus que permitiu Saul ser levantado. Senão não, claro. Só que acredito que no dia que eles vão apresentar Saul não, ninguém acha Saul. E ele diz: está na Bíblia isso aí. Ele diz: onde é que está Saul? Aí o texto bíblico diz: estava escondido atrás das bagagens. Aleluia! A gente está vendo o problema da igreja, mas está escondido atrás da bagagem. Essa mochila pesada do eu sei, do eu acho, do eu penso, do meu grupo, vai te esconder. Então tira isso das tuas costas e diz: eis-me aqui, Deus me escolheu para este tempo. Escondida atrás da bagagem. Aleluia! E a Bíblia diz que ele está escondido atrás da bagagem. Qual é a bagagem que está impedindo você de ser um dentre os irmãos que Deus vai levantar? Aleluia! Vou repetir. Qual é a bagagem que está escondendo você de ser um dentre os irmãos? Porque o texto diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7. Eu tenho uma notícia: quem quer recebe. Tem mais de 7 aqui. Tem mais de 7. Deus escolheu você. Oh, glória. Levante a mão ao céu, ao encerramento da escola bíblica. Deus está de pé, uma figura de linguagem, mas está com seus olhos como tocha de fogo, olhando para você, dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. É dentre vós que eu escolhi. Olha o que o texto vai me ensinar. Em quarto lugar, o texto vai me ensinar que as ferramentas para vencermos, elas continuam na mesma. Porque o versículo de número 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da Aleluia. Olha para mim aqui. Vocês sabem que os métodos mudam. Vocês sabem que inclusive, às vezes eu converso com a gurizada que está lidando com os adolescentes e tal, e eu tenho a impressão que eles querem ressignificar algumas palavras, mudar um pouco o vocabulário, eles querem ser acessível, e aquela coisa toda, e eu sou novo, mas tenho a
mais antiga, eu chego para eles e eu não consigo dizer, e aí, cara, e valeu, amizade, eu já digo, para o Senhor, meus irmãos. Também aqueles que se relacionam de tal maneira, eu não fico brigando com eles, mas eu tenho isso. Agora eu aprendi uma coisa, olha para mim, não é a estrutura simplesmente litúrgica do culto que vai trazer crescimento. Eu quero que vocês entendam uma coisa, não é a inovação, não é aquilo que se traz de novo, é aquilo que se praticou desde antigamente e é velho, mas funciona. É oração e ministério da palavra, é oração e ministério da palavra. Me cito algo com segurança. A igreja está em declínio em alguns lugares. Quando eu falo em igreja, eu não falo de maneira pontual, eu falo de maneira genérica, geral. A igreja está em declínio porque hoje você vê, com todo respeito, alguns líderes são mais halterofilistas, físicos, são mais professores de educação física do que pastores. Já nem na sua barriguinha, mas sobre essa letra, a primeira característica do ministério. Hoje eles estão diferentes. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de um espírito de luxúria com vaidade que vai cair uma sexualidade irrefreada e vai dar escândalo para a hora. Olha para mim aqui, ó. Deus está dizendo para você o que você precisa não é mudar a estética, é manter a oração e o ministério da palavra. A oração e o ministério da palavra. Eu sei que é tão simples que parece que não funciona, porque quanto mais complicado, mais a glória é minha, porque eu criei a estratégia, eu fiz o método, eu estabeleci a meta. Não se trata de mim e não se trata de ti, da oração e da palavra, da oração e da palavra. Me ajuda, Espírito Santo. O texto está me ensinando, as ferramentas não mudaram. Querido irmão obreiro, glória. Pode dobrar o joelho e orar na sua casa, Deus vai te honrar na vida. Aleluia! Levante pela manhã, eu sei que o irmão vai trabalhar, é puxado, tem produção. Reconheça a tua limitação física, mas se é possível, levante cedo, dobre o seu joelho antes de trabalhar, faça uma oração de 10, 15 minutos no seu dia e diga, Senhor, hoje eu vou vencer do alimento, do elemento até o meio-dia, pelo menos. Porque eu aprendi, irmã Madalena, que mais vale um jejuzinho até o meio-dia bem vigiado do que 24 horas cheio de socarrice e brincadeira. Aí o amado vai se concentrar das 6 da manhã até o meio-dia no jejum, na oração. Irmão, tu vai caminhar naquela empresa, parece que tu está assim mais grandão, tu está num nível diferente, tu está em consagração. Aí você vai falar e Deus vai fazer. Eu lembro do pastor Marcelo, que naquela então era missionário comigo, hoje é pastor lá na Espanha. Ele dizia assim para mim, ele disse para mim depois do culto, pastor, pelo amor de Deus, eu preguei, tinha um médico formou na visão e foi curado. Olha que eu preguei uma mensagem simples. Diz o médico, meu irmão, da próxima vai para bem complicado, que o milagre é maior. Não se trata de mim, se trata do poder da palavra de Deus. Olha o que eu vou dizer para vocês. Teve um problema, mas naqueles dias a igreja crescia, porque tinha um grupo que ainda valorizava a oração. A oração, me ajuda, Espírito Santo, a oração e o ministério da palavra. A oração, eu quero orar, eu quero essa graça, mas eu quero também chegar no fim do meu ministério. Eu tinha que ter orado, não, eu quero chegar dizendo, eu aproveitei e orei, eu busquei a presença de Deus. Eu quero essa graça que me convence, que me toca, que me renova, que me levanta, que me transforma, que às vezes me abate para que a glória seja dele. Eu quero. Em último lugar, a Bíblia diz no versículo de número 7, porque capítulo 4 tem problema, capítulo 5 tem problema, capítulo 6 tem problema, tem murmuração, mas o versículo não diz que havia crescimento, e no versículo 7 diz, e crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito. Quem recebe esta palavra? Se multiplicava muito. Eu quero receber esta palavra para levar lá para Antônio Prado. Se multiplicava muito. Recebe em nome de Jesus.
Se você ler, por exemplo, Atos 1:15 diz que eram 120, cerca de 120. Atos 2:41 diz que é quase 3.000. Atos 4:4 diz que cresce 5.000. Aí o secretário teve câimbra nas mãos, não dá mais para escrever, não dá mais para fazer carteirinha. Aí vem o capítulo 6, versículo 7. Esse se multiplicava rapidamente, mas era em Jerusalém. Mas Atos 9:31 diz que não era mais em Jerusalém. Crescia e se multiplicava as igrejas na Judéia, Galiléia e Samaria. Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 17, versículo 6 diz que o mundo todo foi abalado pela pregação daquela igreja. Qual é a quinta e última lição? Quando as pessoas habilitadas se dispõem a trabalhar, o crescimento é inevitável. Aleluia, glória a Deus. Quando as pessoas habilitadas se dispõem a trabalhar. Olha para mim aqui. Eu gosto de Gênesis capítulo 4. Tem um estudo que eu prego sobre a igreja de Adão, que é a Gênesis 4 é uma igreja. Tem pai, tem família, tem oferta, tem culto, tem voz de Deus, tudo que tem uma igreja. E eu gosto porque o texto diz assim: e era Abel, pastor de ovelhas, e era Caim, lavrador da terra. Gente, não há demérito em nenhuma das funções. E o que seria do pastor de ovelhas sendo lavrador da terra? E o que seria do lavrador se não tivesse o pastor que cultiva ovelha para ter lã e carne? Ou seja, não há demérito na função desde que cada um ocupe o lugar exato que Deus nos chamou. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: quem és tu, ó pé, que diz: não necessito do olho, não necessito da boca. Nós somos membros que são muitos, mas o corpo é um só. Glória! Eu tenho dito essa linguagem para mim, não importa quem é o primeiro, quem é o segundo. O importante é que a equipe está avançando, está vencendo, o território está sendo conquistado. Olha para mim aqui, ó. Não importa o problema, não importa a afronta e a perseguição. Se houver disponibilidade das pessoas capacitadas, ninguém segura essa igreja. Ela cresce, ela avança, ela vai para frente. Só que eu tenho que fazer uma observação e abrir um parênteses. Aleluia, amém. Nós precisamos das pessoas capacitadas, pessoal. Mas muitas vezes na obra de Deus funciona assim: a disposição é dele, a disposição é nossa, a capacidade é dele. Eu tenho certeza, pastor José, eu tenho certeza, pastor Joel, tenho certeza, pastor Lula, que eu não era o primeiro da fila, mas outro com melhores condições poderia estar, mas não quis. Deus, então eu vou usar isso aqui mesmo, né? Aí eu me dispus. E aí a Bíblia diz em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Olha o que eu disse ontem para mim, concluindo o meu pensamento, porque o texto ensina que quando as pessoas habilitadas se dispõem ao crescimento, é inevitável. Eu lhes disse ontem que Jeremias disse: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, e maldito o homem que priva a sua espada do sangue. Espada não é para estar na bainha, espada é para estar empunhada, espada é para ir para a guerra. Então maldito é o homem que tem a sua ferramenta, mas não usa. Maldito é o homem que tem o seu dom, mas não se dispõe. Olha para mim, o que Deus tem para esta cidade já está dentro de você, já está dentro de Deus. Vou repetir: o que Deus quer fazer nesta cidade já está dentro desta igreja. Tem que botar para fora, bendito Deus. Chame a responsabilidade. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Te caste pelo lugar que Deus te plantou. Eu termino agora. Eu estava orando lá no quarto de casa. Se coloque em pé comigo, por gentileza. Eu estava orando lá no quarto de casa. E eu estava inquieto, pastor Bruno, então eu não consegui orar sobre os joelhos. Eu vi uma parte pequena, então, mas só pelo fato de se movimentar, parece que a gente fica mais disposto para orar. Eu estava orando. Eu abri a janela do quarto. Eu moro no 8º andar, então dá para ver uma parte da cidade. E eu comecei a orar pela cidade. E de repente veio uma graça de um quebrantamento na minha vida.
comecei a dizer: Deus, se o Senhor está procurando alguém para pregar nessa cidade, se o Senhor está procurando alguém que entregue 20 anos da vida para ver essa cidade convertida, não procura mais. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui, mas me usa nessa cidade para que eu abençoe ela. Me use nessa cidade para que eu abençoe ela. E a igreja está crescendo todos os dias. Eu quero que você entenda. Nós estamos terminando uma escola bíblica, que é para obreiros, é para todos nós. Deus está dizendo: haverão problemas, mas se nós nos dispormos, Deus vai nos usar para fazer essa igreja crescer. Deus não quer só ver você receber, Deus quer que você também entregue alguma coisa no altar, que você viva essa vida sacrificial. E agora eu termino, e eu tenho que, pelo menos nesse rápido momento, fazer um convite para você. Que é, olha o convite desafiador que eu vou fazer. Eu quero convidar aqueles que ouviram a pregação. Lembra-se que diante do desafio e do problema, ou você murmura ou você apresenta a solução. Eu quero orar por todos aqueles que com quebrantamento, com humildade, dizem: eu quero ver esta igreja crescer. Eu quero ver esta igreja crescer. Custe o que custar, eu quero. Se você quer orar, pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Pastor, às vezes a gente vai caminhando e a gente vai se auto-excluindo e andando nos lugares periféricos da igreja, pelos cantos, e Deus não quer que você caminhe pelos cantos. Deus quer que você venha para o centro, que você venha para o meio, que você coloque a mão no arado e não olhe para trás, mas viva essa experiência gloriosa e poderosa. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Vem bem pertinho do altar, meus queridos irmãos. Esse altar é o altar que Deus consagrou para lançar palavras, para emitir mensagens, para fazer coisas diferentes e poderosas. Vem em nome de Jesus. Imaginemos este grande exército comprometido com a igreja, amando a igreja, lançando fora os escarnecedores, desfazendo com aquilo que tenta amarrar a obra de Deus. Oh glória! Oh glória, isso, pastor, não tem mais lugar no altar, mas profeticamente eu quero me mexer do meu lugar para ir até o corredor. Não se trata da distância que você vai caminhar, mas se trata da mensagem que você está enviando ao céu. Você está dizendo: eu creio nessa pregação, eu preciso me envolver com as coisas do céu. Você não precisa olhar para a necessidade, você precisa estabelecer a prioridade. Vem que nós vamos orar agora, vem que nós vamos clamar agora, porque há uma autoridade, há uma unção do Espírito Santo aqui, e Deus está colocando as coisas no devido lugar. Deus está te dando graça. Ele não duvida do teu desejo de ser fiel, Ele não duvida do teu desejo de buscar a presença do Senhor. Agora, Senhor, eu levanto a minha mão, sem ira e sem contenda, porque eu creio no mover do teu Espírito. Eu sei que o Senhor faz o que a gente não pode fazer. Eu sei que o Senhor vê o que os nossos olhos não conseguem ver, e o Senhor está sondando mentes e corações agora. A tua presença está envolvendo os nossos irmãos, a tua presença está nos convencendo, está nos direcionando. Diga: Senhor, eu tenho dificuldades. Diga: Senhor, minha vida não está avivada, mas eu quero este avivamento, eu quero esta graça, eu quero viver esta presença. Diga: Senhor, tira o desânimo, tira o cansaço, toda obra contrária é desfeita. Diga: Senhor, me renova, oh glória. Eu tenho dito e repito em relação à obra de Deus: ou eu me canso ou eu morro, e é melhor estar cansado, mas fazer a obra. Recebe esta palavra: Deus te levantará de todos os teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Diga: Senhor, eu quero viver esta experiência. Eu declaro você abençoado, eu declaro a tua família abençoada, eu declaro o teu ministério respaldado, eu declaro que Deus sacudiu a tua alma, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. A presença de Deus te envolve, a presença de glória. Aí na galeria recebe esta graça preciosa do Espírito Santo. Aqui no altar nós estamos envolvidos nesta graça. Aqui na nave da igreja, diga: Senhor, lá no meu bairro, aviva a minha igreja, me aviva para que eu possa me comprometer, para que eu possa fazer a diferença. Eu declaro em nome de Jesus esta graça.
Oh, coisa linda, oh, coisa linda. Que coisa linda essa presença. Defender a igreja, a obra. Eu não prego o título da igreja, mas eu defendo aonde eu sinto assim. A minha casa, eu defendo a minha casa. Não pregar título da igreja, mas tem que defender a sua casa. Não é? É onde você se alimenta, onde nós recebemos a bênção de Deus. Tome assento um minutinho mais. Coisa linda, irmão. Eu tenho crido, estou crendo, temos crido que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Tenho recebido inúmeras pessoas aí todos os meses. Todos os meses. Chega a dar 40, 30 e poucos, 40 por mês. Estão voltando, reconciliando. Deus está fazendo grande obra. E Deus vai usar você para ganhar. Só que eu sempre digo, dê resultado. E peça para Deus resultado no teu evangelismo, no teu trabalho, na tua vida. Onde é que estão as almas? Se pergunta para ti, onde é que estão aqueles que eu estou pregando, que eu estou visitando? Aonde estão? Estão aqui comigo? Estão aqui na minha igreja? Vamos nos perguntar e vamos olhar para dentro de nós, Senhor, usa-me, Senhor, me usa. Eu quero ser uma bênção lá na sua casa. Deus te abençoe, Tiago, não tinha visto aí. Tiaguinha aí, minha esposa, não. Deus abençoe vocês, viu, meu Senhor? Em nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, só tenho que te agradecer, viu, meu filho? Segunda vez que vem, vai vir outras. Em nome de Jesus. Aleluia! Acho que um dia nós vamos ter que trazer uma semana. 2 dias só. É pouco. Mas é bastante para quem quer e recebe. É o suficiente, né? É o suficiente para sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Aleluia! Deus me incentivou. Obrigado, professor Luna, que ajudou a promover esse trabalho. Obrigado aos nossos amados irmãos, nossos músicos, pastor Joel Madalena, nossos irmãos, os irmãos que vieram do interior, os irmãos que vieram aqui da cidade. Obrigado pela vida de vocês, viu? Todos vocês que estão aqui na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Irmãos, antes tem um trabalhinho para fazer, mas eu quero agradecer, irmãos. Antes de ontem, eu lancei um desafio aí. Eu lancei um desafio. E você sabe que eu não sou realmente muito para pedir e dizer que necessitamos e tal. Eu sou claro. Mas nossos irmãos ontem, irmão Jeque, nosso posto, né, nosso engenheiro ali,